1 Samuel, capítulo 16, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Levanta comigo a tua Bíblia e repita: Senhor Jesus, fala comigo, não que eu quero ouvir, mas o que o Senhor tem a falar comigo. Amém? Se assente, louve a Deus com palmas, porque o Senhor merece. Irmãos, há uma dificuldade em nossos tempos, atualidade, e até mesmo os tempos passados, em de saber receber ou reconhecer quando é Deus que está falando e quando é homem. Cantares vai falar que uma representativa como a noiva e Cristo, ela vai dizer: esta é, no capítulo 2, a partir do 8, se eu não me engano, esta é a voz do meu amado. A noiva discernindo que aquela, a única, é a voz do seu amado. Discernimento da voz de Cristo. João 4, ele vai dizer para nós na sua epístola: saibais discernir os, plural, espíritos, plural, porque há muitos espíritos já em nosso meio. Então preste atenção. Há muitas vozes nos tempos de hoje, irmão. Voz de homem, voz de herege, voz de falsos profetas, vozes de falsos ministros. Mas e quando é Deus que está falando? Será que nós sabemos mesmo discernir quando é Deus que está falando? Ou a igreja hoje só sabe que é, entre aspas, Deus, quando alguém chega no altar e fica: pega, vai. Hoje reconhecemos a pessoa, não é servo, não é pregador, não é, um ministro. Reconhecemos um homem, uma mulher de Deus, entre aspas, pelo grito ou pela voz dele, se for alta, ou se ele der umas quebradas em cima do altar, ou se ele falar bastante mistério. Então ele fala 5 minutos da palavra e ora por revelação 1 hora, 2, 3 e 4 horas. Hoje é assim. Hoje nós estamos assim. Pode ver que nós estamos morrendo dentro do templo com o pão na mão, com fome. Estamos morrendo dentro da congregação, mas o Senhor está dizendo: o pão está na tua mão, porque não come. Eu ouço pessoas, você vai entender isso aqui, irmão, que eu sei que tem gente que pega isso daqui e vai fazer você pular, e eu não vim fazer ninguém pular. Eu fico vendo hoje, irmãos, uma coisa estranha. Porque hoje a igreja, ela reclama, às vezes até para o pregador, e diz assim: mas eu não tenho quem me ensine a palavra, eu não tenho quem me tira tempo para ler a palavra para mim me ensinar. Irmão, isso é preguiça, isso é desculpa, porque na tua casa você tem tempo de estar na internet, você tem tempo e hora de almoçar, hora de ir ao banheiro, tomar seu banho, trabalhar, mas não tem tempo de ler a mensagem. Por quê? Um capítulo da Bíblia por dia. Você pode ler ele em 3 minutos só. Aí você vem dizer que você não pode tirar 1 minuto, 2 ou 3 no seu almoço, ou antes de dormir, ou depois de acordar, para ler um capítulo da Bíblia. Eu vejo, irmãos, a gente saindo na rua para evangelizar. A gente pega um papel, eu gosto muito de fazer isso. A gente chega bem assim, ó: Jesus te ama, e sai, correndo. Por que a gente sai correndo? Porque não tem firmeza de falar do Cristo que serve. Por quê? Não tem base bíblica. Estamos acostumados em ouvir e não a praticar o que ouve. Estamos acostumados a entrar no templo, sentar no banco, levanta a mão, abaixa a mão, dá glória a Deus, dá aleluia, dizima, oferta, some, depois vai para casa. A vida não muda, não transforma, não tem nada de arrependimento. É a mesma coisa, entra e sai. Evangelho é transformação, evangelho é mudança de caráter, personalidade, mentalidade, pensamento também, e de testemunho, irmão. Isso é o evangelho. Agora você vem falar para mim que você está na igreja até hoje, 1500 anos, e tem muito neguinho que gosta de esfregar. Tenho 1000 anos, você não tem direito de pregar para mim. Irmão, se os teus 1000 anos de crente te fizesse cada ano ganhar uma alma, você ter lido Bíblia, ensinar, discipular uma alma a cada ano, eu vou bater palma para você. Vou. Hoje a gente esfrega o título, porque o título está falando mais alto. É por isso que para você receber uma unção, é só
fazer uma prova. Na época em que para você receber uma unção, você dobrava os teus joelhos na madrugada. Você não precisava sair dizendo, eu sou, eu faço, eu tenho, eu recebi, não. Alguém olhava para você e dizia, levanta, Deus tem um ministério na tua vida assim, assim, assado, acabou. Hoje é um homem que chama o outro homem, é por isso que o próprio homem que te chama é o mesmo que te derruba. Eu aprendi com Cristo na palavra que se o homem te chama, o homem te vê caído e não te ajuda a levantar. Mas se Deus te chamou e ainda que você caia, Pedro, eu mesmo te chamo e te ponho de pé novamente. É Deus que chama, é Ele que levanta. Ouvir a voz de Deus, irmãos, é a melhor coisa. Porque quando Deus fala, não mata e não tira a crente da igreja. A desculpa é, ai, a palavra doeu. Claro que tem que doer. Quanto mais dói é gostoso. Só que de Deus, irmão. Porque se o homem vier falar com toda a convicção, a palavra do homem mata, a palavra do soberbo mata, a palavra do exaltado desvia, mas a palavra de um homem, de uma mulher de Deus, diante da palavra do Espírito Santo, te faz ficar ainda mais forte, ainda mais firme. Quem está falando aqui não é homem. Quem está falando é Deus. Deus está falando com o profeta Samuel. E é algo que eu gosto de falar, irmão, porque a gente está acostumado em ouvir um Deus bonito. Estamos acostumados em ouvir Deus de amor. Eis que eu pego na tua mão, não passa pela água, estou contigo. O Deus do amor, o Deus do carinho. Mas e a parte do Deus? Eu sou o vingativo, eu sou o que mato, eu sou o que dá e também o que tira. Eu sou o que levanta, mas também sou o que abate. Eu sou o que dá e também sou o que tira. Cadê esse Deus que a gente não ouve mais? É por isso que quando alguém vem pregar a verdade, a igreja fica de cara agora como assustada. Era para a igreja hoje ficar assustada ou, sabe, daquele jeito, nossa, tá pregando verdade. Não, era para ser acostumada com a verdade. Hoje quando prega a verdade parece algo, sabe, uma coisa que está acontecendo agora. Mas a verdade tinha que estar sendo dita de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, todo o santo dia. Pode ver. Quando prega-se uma verdade, hoje alguém chega em você e diz, nossa, irmã, estávamos precisando da verdade. Irmão, então quem está subindo no altar está pregando mentira? Eu não entendo, irmão. Como é que a gente está se acostumando? Romanos 12 é para não se conformar. Mas estamos se conformando, entrar no templo que não é nosso, na casa que não é nossa, no altar subir que não é nosso, e trazer profetas, homem, chamado pela tua visão, porque você olha, gostou, achou bonito, achou famoso, achou interessante a pregação dele, chama para pregar. Mas e o discernimento para você ver a vida do camarada, irmão? Irmãos, é um absurdo. Só que a gente está agora olhando um evangelho fajuto, que não te faz se arrepender. Você chega em pecado, canta em pecado, prega em pecado, sente em pecado, até sente a presença de Deus em pecado, depois sai e pronto, não transformou em nada. Irmão, isso não é Deus. Isso não é Deus. Deus está chegando até o profeta e está dizendo, olha, Saul, eu estou rejeitando. Até quando? Até quando terás dó de Saul? Havendo eu, Deus dizendo, o rejeitado, para que não seja rei sobre Israel. Aí você vem comigo e irmã, cara, mas por que Deus rejeitou a Saul? Se você chegar no capítulo 3, só tem 2 anos de reinado de Saul. No capítulo 10 ele é ungido. Nessa unção do capítulo 10, a Bíblia fala que Samuel, quando unge ele, vai dar instruções para ele, para depois ele receber unção. Primeiro vem a orientação, para depois você receber unção, porque não adianta nada você receber uma unção de cura, não saber para que você vai usar e fica aí achando que o dom é teu e fica se mostrando. Deus te dá a direção, você vê isso na Bíblia também. Antes de qualquer pessoa receber algum tipo de dom, ela teve uma orientação antes divina, de Deus, até mesmo instruído na palavra, então alguém que o disciplina. Pronto, nessa direção toda ele vai, a Bíblia própria vai dizer a partir do versículo, deixa eu ver que eu não vou errar, 6. E o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, ele tem o Espírito Santo, e ali ele já foi se transformado em um outro homem. Rapidamente, quem tem o Espírito Santo, ele é diferente, irmão. Não fala para mim que você é cheio do Espírito Santo e da mesma forma que você era no mundo, você ainda está na igreja.
Não fala para mim que você é cheio do Espírito Santo se você xingava e você ainda na igreja xinga. Não fala para mim que você é cheio do Espírito Santo e ainda você cumprimenta os teus irmãos. E aí, mano, beleza? Você tá ligado? Aquele negócio é nosso. Não vem falar para mim, irmão, que você é um cheio de Espírito Santo e você chega na casa do Senhor, mata teu irmão, não cumprimenta teu irmão, não abraça teu irmão, não olha na cara do teu irmão, não conversa com teu irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo, João 14:16 também vai dizer: primeiro, Ele é o Espírito de verdade que o mundo não tem, mas você tem e habita em nós. Verdade, não é mentira. Esse Espírito Consolador te fará lembrar das minhas palavras de Deus. Diz Deus que você tem lido, ouvido e que você vem recebendo da parte de Deus. Esse Espírito te convencerá da prática do teu pecado e do juízo de Deus. Ele glorificará a Deus. Ou seja, tu vai cantar para a glória de Deus, não é para a glória de homem. Você vai fazer tudo para a glória de Deus. Você é cheio de Deus, mas quando você prega não diz a volta de Cristo. Ai, irmão, você quer pregar bênção. A gente hoje, 12 meses de clamor para 12 meses de vitória. A última coisa que ele fala do Espírito, Gálatas 5, a partir do 15, se eu não me engano. Aquele que tem o Espírito Santo é guiado pelo Espírito. Ele não fala de si mesmo. Não sai revelando da carne. Ele não sai profetizando, dizendo: Deus manda eu te dizer. Pera. Você vai ver Jesus após o seu batismo, Mateus 4, Lucas 4 também. Após o seu batismo, recebeu o Espírito Santo. E quando está cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz: ele foi guiado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Ele não foi porque ele era bonito. Ele foi porque o Espírito conduziu para aquele lugar. O Espírito, pronto. Ele está recebendo a instrução a partir do capítulo 13, 2 anos só que ele está na direção. E nessa direção vai vir os filisteus para guerrear, para você entender por que ele foi rejeitado. E por que tem muita gente também sendo rejeitada dentro da igreja. Ele está sendo os filisteus estão vindo e o povo está com medo. Israel está temendo os filisteus. E a Bíblia vai dizer que o povo está se escondendo em cavernas, em penhascos, em buracos, enfim. Mas, chegando o seu líder, Saul, o povo vai para onde? Para o seu líder, porque quando o povo está com medo, ele quer achar abrigo em quem? Segurança no seu líder, liderança. Hoje seria a mesma coisa. Tem alguma dúvida no culto? Para onde é que você vai? Não é para o mundo, nem para amigo, você vai para o teu líder. Era para ser assim. Você está com medo de alguma coisa, irmão? Você não sai postando na internet. Você sai e vai falar para o teu líder. Só que hoje está difícil, eu sei. Mas se ainda que nós não venhamos ter um exemplo e um espelho, tanto de lideranças, como de homens e mulheres de Deus, olha para Jesus. Pronto. Olhou para Jesus, você não vai cair. Para o homem você cai, mas enfim. A partir do versículo 8, porque no capítulo 10, você entendendo, a partir do versículo 8 do 10, na hora que ele está recebendo uma instrução, o Samuel vai dizer para ele: olha, é o seguinte, depois que você recebeu o Espírito Santo e profetizar no meio de profeta, espera 7 dias e você vai me encontrar em Gilgal. Espera, fica lá, pronto. Chega no 13, versículo 8, os filisteus vindo, todo mundo está com medo. Chega no versículo 8, ele vai dizer que esperou 7 dias o profeta, mas o profeta não apareceu. Porém, não passou 7 dias ainda, era o 7º dia aquele. Aí você já vai vendo, o primeiro erro de Saul: não teve paciência de esperar o profeta. Crentes também que não sabem esperar. Aí vem outro, vem o versículo 9. Enquanto ele oferecia sacrifício, chegou Samuel. Outra coisa, ele não era para oferecer algo que era para um sacerdote fazer. Passar na frente, querer ultrapassar, sabe, degraus. Ele acabou de entrar na igreja, já quer um altar. Ele acabou de ser batizado, já quer orar por revelação. Ele acabou de chegar no culto e já quer ser professor e quer ensinar as colunas da igreja a pegar. Irmão, calma. Todo mundo tem um tempo determinado por Deus. Cada um vai ter a sua chamada e Deus diz: fique cada um no lugar e na vocação em que você foi chamado. Calma. Respira. Deixa Deus te levantar aos poucos, irmão. Eu posso falar isso de mim, agora eu tenho 26 anos. Ministro, vou falar desde os 3 anos, mas eu só conheço desde os 5. Minha mãe com 3 anos já dizia que na igreja eu saía falando de Deus. Com 5 eu me lembro que eu tinha referências dentro da igreja. E alguém quando ministrava ou quando alguém falava em mistério, eu profetizava, eu chegava à minha mãe e eu dizia: mãe,
Mas claro que criança fala errado, eu não vou ficar imitando. Mãe, eu quero revelar que nem irmão João. Eu quero pregar que nem irmã Maria. Aí eu chegava e dizia, mãe, que versículo é aquele que o Senhor é o meu não sei o que, eu vou receber o pão de não sei o que? Minha mãe senta aqui, cara. Mãe ensina filho em casa. Pai ensina filhos em casa. Educação em casa. Senta aqui. Minha mãe me ensinava e dizia Salmos 23:1. O Senhor é meu pastor e nada há de me faltar. Eu gravava aquilo. Chegava na igreja, e eu chegava, porque criança é assim, eu chegava e dizia, e que o Senhor é teu pastor, e dá aquele negócio, pega, vai. Tinha batismo, tinha tudo, por quê? Antigamente a visão era diferente. Hoje, se uma criança fazer isso, alguns ainda vão dizer, tá zoando, né, que é a palavra, tá zombando, ou tá querendo se aparecer. Hoje é assim. Engraçado que a gente vê nas redes sociais, vamos colocar um menininho e uma menininha, vai. Um menininho de paletózinho tem 3 anos. E uma menininha de sainha até o pé, bonito, coisa linda. Ele admira a tecnologia virtual, mas ele em si, que é pai e mãe, não ensina teu filho, não põe a mesma roupa nele. Aleluia! Mas quer que o filho cresça na igreja. Você vê, irmãos, às vezes você vê uma pessoa visitando a casa de Deus, o filho está sentado, está quietinho. Aí você vê vídeo de crente quebrando até as cadeiras da igreja. E aí quando você chama a atenção, ele te dá a língua e mostra dedo para você. Aí você fica pensando, bom, se na igreja ele faz isso, imagine a casa dele como é que não é. Porque não vem com essa ideia, irmão, que a escola ensina, irmão, eu também estudei, eu sei como é uma escola. A tua casa tem sacerdote, o pai e a mãe é o sacerdote da casa. A lei quer mandar no filho seu, né? Mas a lei manda do portão para fora, mas do portão para dentro quem tem que mandar é você. Quem põe ordem é você, quem manda na casa é você. Você pai, você mãe. Pronto, deixa ele para lá. Acabando vem Samuel. Só que aí a Bíblia vai dizer que Samuel vai dizer, por que não esperastes? Aí o próprio Saul vai dizer, olha, eu fiquei com medo, porque o povo estava se dispersando, o povo estava indo embora, porque os filisteus se aproximaram. Olha um detalhe, o povo está falando com o líder, e o líder está ouvindo o povo. Você se lembra de Arão e Moisés? Moisés foi ao monte, estava demorando, mas estava com Deus. O povo vai chegar no segundo líder e vai dizer, esse Moisés aí já morreu, levanta para nós um Deus. O que ele vai fazer? Lógico, vamos embora, dá seus ouro aí. O que é isso, irmã cara? É que hoje o medo é de perder membro. Hoje o medo de perder dízimo, medo de perder oferta, medo de perder rebanho, medo da igreja ficar vazia, está falando mais alto do que a coragem de pregar a verdade. Hoje muda-se a liturgia do culto, porque tem alguém dizendo, líder, sacerdote, não gostei daquela irmã. Aí ele pega, porque aquela pessoa é mais tempo na igreja, pega aquela lá, excomunga da igreja, mas aquela que já está na igreja há mais tempo, ele vai e defende. Veja se não é isso. A voz do povo, né, que diz que é voz de Deus e não é, está falando bem mais alto do que a voz de Deus para a tua casa. Medo. Ele ficou com medo e ainda ele vai dizer, olha os erros de Saul, porque foi rejeitado. Ele vai dizer no 12, eu ainda nem a face de Deus orei, já fui fazendo o que eu quero. Ele não ora para tomar decisão. Ele não ora para começar a namorar. Ele não ora para começar o noivado. Ele não ora para subir em cima do altar. Ele não ora para Deus dar a mensagem e ele vir pregar. Ele não ora para tomar conta e ser um dirigente de uma igreja, para aceitar o convite. Ele não ora para pregar, ele não ora para nada. Ele quis fazer. Ele, não foi Deus, nem orou. Sabe o que está acontecendo? Eu gosto de falar da autoridade. Sabe o que está acontecendo? Hoje a criatura está na igreja, sobe no monte, aí vem alguém com um óleo para você, todo banhado, te banha, te unge, aí a pessoa desce do altar falando, sou pastor, vou abrir o ministério. Pastor, sou agora missionário. Onde você foi ungido? No monte. Me dá o cargo de missionário. Hoje qualquer pessoa a gente chama de profeta e atalaia. É só pegar no microfone, fala um pouquinho de língua estranha e começa a dizer, sou contigo, sou na tua vida, Deus manda dizer que visita a tua casa, Deus manda dizer que é... Irmão, Satanás revela. Satanás, o bichão revela bonito, viu? Fala mistério bonito também. Sobe monte, desce monte, prega bonito, ganha alma, mas não é convertido.
É só você tirar o exemplo de Judas. Recebeu o poder de Deus. Eis que vos dou o poder. Tá lá, ele tinha poder, tinha tudo. Falava em mistério, aí vai. Mas não era convertido. Pedrão, a mesma coisa. A Bíblia vai dizer que andou com Cristo. E na hora que ele está dizendo, Senhor, se possível, eu vou contigo até a morte. O próprio Deus vai olhar para ele, se não me engano é Lucas ou é Marcos que vai dizer, Deus vai olhar para ele e vai dizer, Pedro, aí nessa noite tu me negarás, e assim vai. Aí a própria Bíblia vai dizer, porque Pedro ainda não era convertido. Andava com Deus, via milagres, recebeu poder, subia, descia monte com Cristo, mas não era convertido. Você percebe uma igreja que é uma pessoa que ainda não recebeu a conversão de Deus, quando ela é desobediente, quando ela faz as coisas sem orientação de Deus, quando ela não ora antes para ir fazer alguma coisa, ela não pede nada para Deus, ela quer fazer pelo impulso, porque ela quer mostrar que ela é alguma coisa. Essa pessoa quer mostrar que ela manda na congregação. Irmão, essa casa tem dono, essa casa tem um que manda, e ele fala, ele é dono, a gente tem que ouvir e obedecer. Isso é Deus. Pronto. Até aqui você viu os erros, já resumindo. Aí vem o 3. O próprio Deus vai usar Samuel e vai dizer, agiste neciamente e não guardastes os mandamentos do Senhor que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, mas já tem o Senhor vai dizer, buscado para si um homem segundo o seu coração. A desobediência faz isso, irmão. A pessoa perder seus cargos e aí vai embora. Ser rejeitado por Deus. Capítulo 15 era para ele matar todo mundo. Depois você vê a história. Ele não mata. Aí novamente o Senhor vai dizer, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de seguir-me e não executou as minhas palavras. Aí vem Samuel, vou chegar agora no 16. Vem Samuel muito nós. E Samuel se contristou a noite toda e clamou ao Senhor. Versículo 35, a parte B, o final. Samuel teve dó de Saul. Você quer ver um exemplo que está acontecendo? Eu estou resumindo rápido por causa do horário. Tem que dar tempo. É mais ou menos assim, irmãos. Essa toalha aqui é minha amiga. E eu conheço a vida dela. Sei que está em pecado, desobediência, não executa a palavra de Deus. Mas o sentimento está falando tão alto que ela me acompanha na pregação. Aí eu chego e falo, toalha, hoje você prega, vai. Porque o sentimento está falando mais alto. Ah, toalha, faz o seguinte, canta um louvorzinho aí, vai. A dó está falando mais alto. Ele sabe que a pessoa não era para estar em cima do altar, mas ele chama a pessoa para pregar com ele. Ele sabe que a pessoa não era para estar cantando no grupo de louvor, mas o sentimento diz, eu ainda creio que vai mudar. Mas e a palavra de Deus que diz assim, antes de cantar, põe a tua casa em ordem. Antes de subir ao altar, se converta. Isso é Deus. Mas dor e sentimento de fraqueza é do homem. Mas a palavra de Deus tem que ser executada com excelência, querendo ou não, gostando ou não. É a palavra de Deus que tem que falar mais alto do que a palavra de homem, de sentimento humano. Isso é o homem. Pode ver que tem gente, irmão, eu sei que você sabe dessas histórias, eu sei. Por isso que eu estou falando coisa que é atual e você sabe. É por isso que tem gente que quando está em cima do altar, você sabe, mas por que colocou ele no altar, meu Deus do céu? Sabe que está em adultério. Sabe que está na mentira. Mas quer pôr. Aí ainda a bendita pessoa ainda diz assim, irmãos, não podemos julgar a ninguém. Desculpa, a Bíblia me dá autonomia para julgar os meus irmãos. Só que a Bíblia diz, se você for chamar a atenção do teu irmão, se você for falar com ele, vai de canto e fala com amor. Não é para você matar teu irmão, mas é para você falar com amor. E a Bíblia ainda diz que se você vê o erro do teu irmão e você não fala, você está sendo complacente com ele, mesmo sem executar. Hoje, o erro do nosso irmão é motivo de dar risada, mas a gente não chega nele para avisar, ó, tá errado aqui. Hoje é assim, a gente zomba, a gente tira da igreja, a gente mata a alma, aí depois diz, era um fraco. Era um frouxo isso. Isso não é coisa de um servo, de uma serva de Deus, não. Aleluia. Chega ao 16, agora você entende o porquê ele foi rejeitado.
Passa na frente de Deus, rejeita a palavra de Deus. Eu tenho dó, eu tenho rejeitado, o Senhor rejeitando. E uma outra coisa, a revelação que Deus disse para Saul, usando Samuel, você não executou as palavras de Deus, eu tenho te rejeitado, foi na cara. Revelação de Deus foi na cara da pessoa. Irmão, para de dizer que Deus não envergonha ninguém, envergonha sim. Satanás não tem vergonha e não tem medo de matar crente. Mas a igreja tem medo e tem vergonha de pregar a verdade. Estamos morrendo, irmão. Estamos. O Senhor rejeitou para que não reine sobre Israel. Aí ele vai dizer: enche o teu vaso de azeite e vem. Há 4 verdades só nesse enche o teu vaso e vem. A primeira verdade está dizendo enche. O encher, para quem não sabe, significa transbordar ou completar o que está faltando. O que ele quer dizer nesse encher? Ele está falando totalidade do vaso, cheio. Está cheio. Aí ele vai dizer: o teu vaso, particularidade de cada um com o seu vaso. Aleluia! Porque tem gente que acha que o corpo, irmãos, é ele que manda, né? 1 Tessalonicenses 4:4, ele vai dizer que cada um de vós, cada um. Eu não te examino, você que se examina. Que cada um de vós saibais possuir o vosso vaso, o seu vaso, em santificação e em honra. Ele continua: não na paixão, na concupiscência, como os gentios. Eles fazem o que quer, a igreja não. Que não conhecem a Deus. Aí no capítulo 5 ele vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha o que ele diz: em todo o vosso espírito, alma, corpo. Aí ele continua: sejam plenamente conservados, irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vaso aqui, irmão, não é para você andar nu, não. Para você sair mostrando, irmãos, a sua nudez. Tem casais que não vêm mais à igreja porque a esposa ou vice-versa, o marido diz: tu não vai naquela igreja porque você viu aquela Jezabel? Tu não vai naquela igreja, você viu aquele varão, aquele macho lá mostrando os seus negócios? Tu vai dar conta, irmão. Porque antes de sair de casa a gente consegue se olhar no espelho. Aleluia! Se examina. Um homem e uma mulher de Deus, irmão, pelo amor de Jesus. Pelo amor de Jesus. Estou falando de testemunho. Como é que a gente diz, irmãos, que é servo de Deus? Ainda bem que Deus me deu um versículo. E a gente sensualiza dentro da igreja. Judas 1:19, ele vai dizer que estes que causam divisões sensuais na igreja não têm o Espírito Santo. Você que gosta de andar mostrando o teu corpo, irmão, pelo amor de Deus, se converte. Tem pessoas, irmãos, que quer ser crente, quer ser cristão, quer ser sério. Deixa a pessoa viver na seriedade. Tem pessoa que quer ser um homem e uma mulher de Deus. Para de querer derrubar a vaso, irmão. Possua o teu corpo. Porque tem gente que diz: ai, mas eu não consigo largar a prostituição, mentiroso. É porque tu gosta. Você não nasceu praticando sexo. Ai, mas eu não consigo largar o cigarro. Mentira. Você não nasceu fumando. Para você criar um vício, você teve que sempre bater naquela tecla para fumar, e aquela fumaça entrar dentro de você, você ter vício, bebida e tal. Então até você pegar um vício, você tem que ficar, bebendo. Então hoje, se você diz que não consegue, acostuma e toma posse do teu corpo e diz: aqui não. Aqui não. Aqui cigarro não mais. Para com esse negócio, eu não consigo, consegue. Porque para você começar teu visto foi macho e foi fêmea. Pode parar com isso aí. Cada um possui o teu vaso. Aí vem o outro, de azeite. Esse azeite na Bíblia também vem de unção. A unção não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. Para buscar o que tem em cima, você tem que descer em terra com o joelho no chão. É isso que ele está falando. E vem direção, chamada. Cristo chamando a igreja. Para você ir até Cristo, seja cheio. Para você ir até Cristo, vaso, corpo, possuído, vamos colocar esta palavra, em santificação e em honra. Seja cheio do Espírito Santo. Aí você vai conseguir ouvir o chamado de Deus dizendo: vem. Vem. Porque na hora do arrebatamento, irmão, não vai ter como você fazer como Cantares 5. O meu amado está batendo em minha porta.
rua. Aí ela demorou para abrir a porta. E quando ela decide abrir a porta, é só você ler. Ela vai olhar e vai dizer: para onde foi o meu amado que tanto a minha alma deseja? Ele batia em minha porta e eu fui me preparar para o seu encontro. Não vai ter hora para se preparar. É não piscar de olhos. Acabou. Se você não estiver preparado, você não vai ouvir ele dizendo: bendes bendito de meu Pai. Se você estiver desconcertado, tu vai ouvir algo bem assim: aparta de mim, porque eu não te conheço. O que vai adiantar os teus anos dentro da igreja com um paletó, com saia na mão e Bíblia na mão, irmão, se você vai ficar? Convicção de salvação, irmãos, faz com que a igreja não fique mendigando alguém pôr a mão na tua cabeça. Ora por mim, revela para mim. Por que tem crente doido dentro da igreja? É muita mão na cabeça dele. É muita profecia. Vamos então falar da bendita revelação, que eu sei que é legal e é bom, também gosto. Só que o que está adiantando tanto? Você vai receber isso e aquilo e o outro. Me fala quantas revelações já se cumpriu na tua vida, irmão. Deus não brinca com o nome dele, irmão. Profecia, diferença de revelação. Profecias bíblicas, louvores bíblicos, que inclui também louvores de Moisés, de Ana, Zacarias, e vai embora. Eles falam arrebatamento, juízo, conserto, põe tua casa na ordem, na direção de Deus. Aí no final é que ele vai dizer bem assim: pois gozaremos das grandezas que o céu tem reservado para nós. Primeiro são alertas. Não adianta uma igreja entupida de bênção, entupida de revelação, mas vazia do Espírito Santo. Traz de volta o Espírito Santo para a casa que é dele, irmão. Traz de volta o Espírito Santo para os louvores. Traz de volta, não é o Espírito só não, é o Espírito Santo. Não adianta ter o Espírito, mas não ter a parte santa dele. Encerro para você dizendo: enviar-te-ei direção a Gesel Belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. A obra do Senhor, ela não vai parar, irmão, por causa de um, por causa de dois ou três que está escandalizando o nome de Cristo. Se você não está apto, irmão, para fazer o que é santo nas coisas de Deus, em nome de Jesus eu vou dizer isso. Na total direção de Deus, desce do altar, para de cantar, seja disciplinado sentado. Faça isso. E conhecereis o que é a mentira, e conhecereis a verdade. Conheça a verdade sentado. Conheça a verdade nas madrugadas orando. Conheça a verdade meditando, examinando, comendo. E depois que ela te libertar, você sobe para pregar, você entra no grupo para cantar, você vem nos, sei lá, nos instrumentos para cantar. Depois que é libertado, irmão, para de cantar em pecado, para de tocar em pecado, para de pregar em pecado, para de ficar na porta em pé em pecado, para de mexer nas coisas de Deus em pecado. Para, chega. Já se coloca de pé em nome de Jesus. Glória, aleluia. O Senhor tem os seus preparados para a grande obra, irmão. Tem. Porque se você prestar atenção no porquê ele foi rejeitado, ele veio pelo chamado de Deus. Mas ele, pelo chamado de Deus, foi deixando aquele negócio, sabe, crescer. Porque vai passando algum tempo, os primeiros, que a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos. Isso cai para nós também. Tem muita gente que veio primeiro no Evangelho e hoje passou o tempo, está bruto, está ignorante, está arrogante, está prepotente, não consegue mais glorificar, não consegue mais olhar na cara nem de um jovem para ajudar. Irmão, para. Não faz que nem Saul, senão tu está sendo rejeitado. E uma coisa que eu vou falar, e isso é bíblico, mesmo Saul querendo matar a Davi, a Bíblia vai dizer que vai chegar um momento no capítulo 19, se eu não me engano, eu quero ler porque eu não quero errar. 1 Samuel 19, isso mesmo. Ele vai querer ir atrás de Saul, de Davi, para o matar. E a palavra do Senhor vai dizer que na hora que ele está indo, entenda, para matar a Davi, ele vai chamar os seus
capangas, vamos falar assim, os seus mensageiros, isso mesmo, 19. Ele vai chamar e vai dizer, vai até lá e mata. Só que quando eles estavam chegando para matar a Davi, todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a profetizar. Chega mais um outro grupo, porque eles soubem que aqueles estavam profetizando. Aquele outro grupo também vai profetizar. E o terceiro grupo a mesma coisa. Eles estão encontrando um monte de profeta e vai profetizar. Aí o próprio Saul, querendo matar, com a vida desconcertada, entenda essa parte em nome de Jesus, em pecado, em tudo que você quiser pensar, ele diz, pois eu mesmo vou pessoalmente até lá matar a Davi. E quando ele está indo, ele se encontra com aqueles profetas e começou a profetizar e foi cheio do Espírito Santo. Cara, eu não entendi. Quer dizer então que uma pessoa uma pessoa que mata, rouba, mentiroso, ela pode ser cheia do Espírito Santo? Pode? Há uma diferença entre ser casa e morada de Deus e receber visitação do Espírito Santo. Visitação do Espírito Santo todo mundo recebe. Você pula, você roda, profetiza, ainda revela tudo de Deus. Mas passou aquele momento, a tua vida é a mesma coisa e não mudou nada. Mas casa, morada, templo, 1 Coríntios 3,16. Tu és casa, morada do Espírito Santo. É diferente, pois ele recebe Cristo, não é momentâneo. Ele sente agora, ele sente depois, ele sente em casa, ele sente na escola, na faculdade, ele sente tanto dentro quanto fora da igreja. Ele é morada, é o Espírito Santo já mora, habita nele. É por isso que ele vai dizendo que a cada dia se transforma mais e mais na presença de Deus. Cada dia. Por isso que tem crente dentro da igreja que fica, por que aquela irmã que xinga, aquele irmão que peca, ele fala em mistério? É por isso, é visitação, irmão. Mas ficou naquele momento e nunca mais falou novamente. Temos que parar, irmãos, porque a igreja está perdendo a visão das coisas de Deus. Para, irmão, abre o teu olho, está na hora. O tempo de ser menino já foi. Está na hora de crescer. Eu sei que hoje você ouviu uma palavra diferente ou verdades. Amanhã, quem sabe, vem um e vem distorcendo totalmente aquilo que você viu na Bíblia. Será que você vai se corromper com uma mentira que vai falar amanhã e vai esquecer a verdade de hoje? Em nome de Jesus, faça como salmista. Senhor, eu guardei a Tua palavra em meu coração. Aleluia, para eu não pecar contra Ti. Jesus, medita na minha palavra, deixa ela te guiar. Salmos 1, ele vai dizer, medita dia e de noite. Ele vai dizer a palavra, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ela discerne o espírito, a intenção do coração, é apta para discernir a intenção do coração e nada. Todas as coisas estão antes para ele, tudo está bem patente aos olhos de quem a gente vai dar conta. De Deus. Em nome de Jesus, medita na palavra. Mas a igreja pentecostal, a igreja cristã, a igreja de homens e mulheres de Deus não tem Bíblia, ela ouve, mas ela não pratica. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai, obrigada pela tua palavra.